Portugal é, de facto, e como dizem, em várias dos preâmbulos destes projetos de lei, um país onde facilmente as pessoas optam por fazer um pouco mais do que a lei permite e um pouco menos do que a ética exige. E os políticos e altos cargos públicos não estão, obviamente, imunes a este traço cultural, mas têm o dever de elevar os padrões éticos da nossa democracia. Muitas das ocorrências de conflitos de interesse que têm vindo a público nos últimos tempos são, de certa forma, reveladoras deste relativismo ético prevalente na sociedade portuguesa. É um facto que a ética, em muitas instâncias, não tem sido levada a sério e, sobretudo, não tem sido levada a sério por quem deveria dar o exemplo. Sempre que a ética falha, corre-se desesperadamente à lei para tentar resolver aquilo que a prudência, o bom senso e até a integridade não conseguiram antecipar. Não é por isso de estranhar que as várias sucessivas reformas incidam sobre os regimes de incompatibilidades e impedimentos, estatutos de deputados, o controle da riqueza dos eleitos, mesmo as leis de crimes especiais aplicáveis, portanto, aos cargos eleitos e aos cargos públicos. Em matéria de regulação de conflitos de interesses, a intervenção legislativa tem sido, sobretudo, reativa e, no meu entender, não suficientemente reflexiva. Em vez de se procurar compreender os riscos, as insuficiências das regras e dos mecanismos, sobretudo dos mecanismos e procedimentos de controlo, legisla-se desenfreadamente, mas sem alterar os problemas de fundo no que concerne à gestão de conflitos de interesses. Porque é de gestão que se trata, não apenas de regulação. Isto, obviamente, resulta num quadro normativo fragmentado e, de certa forma, ineficaz. A título de exemplo, temos incompatibilidades e impedimentos de estatutos de deputados e um regime de incompatibilidades e impedimentos. Temos uma comissão parlamentar competente em matéria de aplicação dos estatutos de deputados e o TC que verifica as incompatibilidades e impedimentos à entrada. Temos a subcomissão de ética que verifica durante o exercício do cargo. Temos o TC que supostamente também verifica artigo 5º à saída. Temos 3 obrigações declaratórias: declaração de incompatibilidade e impedimentos, declaração de controle de riqueza, declaração registro de interesses. Temos regras de publicidade e publicitação diferente. Nuns é publicado no website, noutros tem que ser consultado presencialmente, nuns, enfim, com um prazo, há declarações anteriores a 95 não consultáveis, depois 95 consultáveis presencialmente, enfim, também cria alguma diferenciação, obviamente, em relação aos destinatários, às pessoas que queiram consultar. Como sabem, terão que se deslocar presencialmente ao Tribunal Constitucional para o fazer. Temos organismos diferentes responsáveis pela verificação, validação e sanção destas diferentes obrigações declaratórias, portanto, esta dispersão normativa não acresce nem à eficácia nem à credibilidade do controle. 5 traços gerais sobre aquilo que já referimos anteriormente num estudo que publicamos em 2012, 5 traços gerais de funcionamento do sistema de integridade, no qual se inserem estas reformas. Continuamos a sublinhar a questão da ausência de uma política, de uma estratégia propriamente dita. A Lei 72/2015, que supostamente define os objetivos, prioridades e orientações da política criminal para o biênio 2015-2017, apenas elenca formalmente e genericamente o conjunto de crimes que devem ser prioritários à prevenção e investigação. Portanto, não se trata de orientação política estruturada, com objetivos claros, com recursos adequados para a execução das metas a atingir, que não estão sequer, desse ponto de vista, definidas. Proliferação de instrumentos e dificuldades de coordenação. Dei aqui o exemplo há pouco da questão dos conflitos de interesse. Vão-se, portanto, multiplicando leis, organismos de combate à corrupção, sem que se tenha pensado, por vezes, com calma, na sua função, modos de cooperação interinstitucional. É verdade que, do lado da repressão, nós temos verificado um assinalável progresso, mas é ainda muito cedo para se fazer o balanço, para reclamar sucessos. Ainda persistem alguns problemas ao nível da coordenação, ao nível da produção adequada de informação, ao nível da interoperacionalidade na área de investigação criminal, ao nível da especialização e da assessoria técnica.
e também da eficiência da produção de prova em fase de julgamento. Do ponto de vista da prevenção, é que eu acho que há muito mais para fazer. A começar, não existem avaliações de risco. Não existem avaliações de risco neste país. Inclusive, algumas destas propostas que vieram aqui falaram de 2 áreas de risco, uma das quais foi objeto de uma comissão de inquérito, as ligações à banca, a promiscuidade com a banca, mas, de facto, não temos essas avaliações de risco. Portanto, recolha ou tratamento de informação relativa a áreas ou atividades geradoras de maior risco de corrupção é ainda muito limitada, praticamente inexistente. Desse ponto de vista, falta alguma especialização, falta massa crítica e liderança também nesse processo. Do ponto de vista do processo legislativo, consideramos que é, em algumas matérias, pouco inclusivo, frenético até, e isso acaba por muitas das vezes também ser inconsequente e até inconsistente. Portanto, o problema não é, de facto, a questão de se fazer afinações às leis. Portanto, eu sou todo a favor de um incrementalismo, não de reformas tábula rasa, mas, obviamente, a gente vai construindo por cima do acervo que já existe, mas é preciso ter uma visão de todo, e isso tem, por vezes, faltado. Portanto, há aqui o esclarecimento sobre os problemas de fundo, a não existência de relatórios de síntese anteriores, portanto, às propostas. Isso depois afeta, obviamente, a qualidade do processo legislativo, nesta matéria como noutras. E, portanto, nós temos aqui tido um problema também em termos de combate à corrupção, não só desta excessiva proliferação de leis e medidas, muitas vezes reformando sem saber o que é que passou mal com a anterior reforma, e, portanto, também carente de um método de monitorização e avaliação das medidas que são adotadas, porque, como disse, isto não se trata e não se pode resumir única e exclusivamente a um processo legislativo, é um processo de política pública e o combate à corrupção deve ser entendido como um processo de política pública com todo o seu ciclo de vida. Relativamente a esta vaga legislativa, o que é que me apraz dizer? Que a motivação é clara na maioria dos projetos, que é bem intencionada, mas que falta, no meu entender, uma visão holística do problema e, sobretudo, do funcionamento do sistema de integridade. Há, em vários projetos de lei, cresce uma fundamentação clara e consistente, apoiada, seja em dados subjetivos, fala-se muitas vezes, os portugueses pensam, os portugueses acham, os portugueses assim, os portugueses assado. Eu tomei a liberdade de vos trazer aqui alguns trabalhos que fazemos nessa matéria, precisamente para perguntar aos portugueses o que eles pensam sobre estas matérias, e esses dados eu acho que devem fazer parte da fundamentação para que as coisas não fiquem ditas de uma forma impressionista e no ar. Mas também, obviamente, dados objetivos relativamente a determinadas limitações ou impedimentos que são propostos, é preciso ver a sua aplicabilidade e ver qual o universo que ficaria afetado, inibido por essas mesmas propostas. Existe, portanto, esta tendência de se legislar sem que haja primeiro um período de audições robusto. Eu sei que houve dificuldades em trazer algumas pessoas, eu próprio tive dificuldade em vir cá. É verdade que vocês também tomaram a decisão muito cedo, ainda bem, mas depois o contacto e o agendamento já foi muito em cima da hora para eu poder alterar os compromissos na altura, e agradeço toda a flexibilidade que houve para me fazer regressar aqui noutra data para poder dar-vos alguns contributos. Tenho anotações nos vários diplomas, terei todo o prazer depois em partilhar com os vários grupos, se assim entenderem. De momento não, porque, enfim, são anotações pessoais com uma linguagem informal, mas depois farei uma síntese que poderei enviar. E, portanto, eu volto a sublinhar esta necessidade de haver relatórios, síntese. Alguns dos processos legislativos desta natureza noutros parlamentos duram anos.
anos, e anos inconclusivos, quer dizer, já houve vagas de reforma para a regulação de conflitos de interesse, por exemplo, que depois de reunidos volumes de evidência através de audições, foram inconclusivos, na medida em que não se conseguiu chegar a um compromisso, a um consenso, repousou-se e retomou-se uma década depois, 2 décadas depois. Portanto, isso temos experiências desse tipo noutros parlamentos. É que, muitas vezes, obviamente, legislar com muita rapidez, sem se fazer essa síntese da evidência que pode ser recolhida através das audições, eliminaria alguns dos problemas das inconsistências dos projetos que são apresentados. Existe um foco nas várias intervenções legislativas, portanto, mitigar a promiscuidade de interesses públicos e privados, mas a lógica, na maioria dos projetos de lei, a lógica de resposta à promiscuidade público-privada é, sobretudo, legalista e proibicionista. Há netamente um aumento das incompatibilidades e impedimentos, o alargamento das pessoas a quem devem ser aplicadas essas restrições. É uma lógica, enfim, que foi escolhida para fazer esse afastamento de interesses privados que possam colidir com a objetividade, com a imparcialidade e a legalidade do interesse público. Nós temos 5 projetos que alteram os estatutos de deputados, 6 que alteram o regime de incompatibilidades e impedimentos, 3 que alteram o regime de controle de riqueza, 1 que altera uma lei orgânica do Tribunal Constitucional, 2 que alteram a lei geral tributária, 2 que alteram o regime geral de infrações tributárias, 1 projeto de lei que altera o IRS, outro Código Penal, outro que introduz uma matéria nova, que é esta do lobbying, enfim, não é nova porque, obviamente, já houve uma tentativa a nível executivo anterior, na legislatura anterior, e um projeto de lei também que altera os crimes de responsabilidade de titulares de cargos políticos. Portanto, um dos aspectos positivos desta sobreprodução legislativa é que há espaço para consensos relativamente a algumas afinações ao quadro normativo em matéria de regulação de conflitos de interesse. Contudo, o que é que eu receio deste esforço legislativo? É que não altere os problemas de fundo que eu tinha falado há pouco. Isto é preciso refletir sobre a dispersão normativa, é preciso refletir sobre a ineficácia da fiscalização. O modelo de fiscalização atual é pouco incisivo e, de certo modo, inócuo e até opaco. Há 2 projetos de lei que incidem sobre isto. Há um que propõe, inclusive, a criação de uma nova entidade. É preciso refletir sobre a disciplina ética em termos de colegialidade parlamentar e em termos de disciplina partidária. É preciso refletir sobre a apropriação dos padrões normativos pelos visados e a sua aplicação diária, portanto, nos vários procedimentos e processos de decisão. Isso não se faz só com alterações à lei. E, portanto, para concluir, porque eu penso que já superei o meu tempo, os trabalhos que se seguirão no âmbito desta comissão, no meu entender, deveriam procurar dar resposta a 3 desafios. Simplificar e harmonizar o quadro normativo em matéria de regulação de conflitos de interesse à luz das boas práticas internacionais, repensar e fortalecer os procedimentos e mecanismos de gestão de conflitos de interesse e identificar e compreender quais são os riscos à integridade nos processos de decisão legislativo e medir a aplicabilidade e impacto de determinadas incompatibilidades e impedimentos na representatividade e na qualidade do mandato parlamentar. É preciso ter em conta que tem que haver um equilíbrio das condições de acesso a cargos eletivos e de confiança política entre candidatos do setor público e privado, porque a Constituição assim o exige. E, portanto, eu sugeria que, para alguns destes impedimentos, se fizesse um teste de impacto, pegar nas últimas 3 legislaturas, verificar mais ou menos quantos deputados seriam inibidos se aquele novo impedimento, aquela nova incompatibilidade, da forma como está formulada, se aplicasse. Aproveito também para referir que o Departamento para Instituições Democráticas e Direitos Humanos da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, a OSCE, que é um organismo internacional do qual Portugal é membro signatário,
O diretor deste departamento se mostrou disponível em tempos a colaborar com a Assembleia da República através da criação de um grupo de trabalho misto, peritos internacionais e deputados, para a elaboração de código de conduta seguindo as melhores práticas internacionais. É referir que, obviamente, este processo legislativo faria sentido que se enquadrasse com aquilo também que são as recomendações da 4ª ronda de avaliação do GRECO, e eu acho que vão muito no sentido que acabei de referir, portanto, a questão de melhorar as regras e os procedimentos de gestão e calendarização do processo legislativo, a adoção de regras e mecanismos que permitam uma participação paritária das várias partes interessadas nos processos legislativos, incluindo organizações da sociedade civil, a adoção do tal Código de Conduta, e foi aqui que a OSCE se ofereceu a prestar alguma assistência, já o fez noutros parlamentos, inclusive na Suécia, para que se crie, de facto, um mecanismo de gestão de conflitos de interesse mais eficaz do que temos atualmente e fortalecer os procedimentos e mecanismos de reporte e controle de conflitos de interesse, prendas e hospitalidade. Grosso modo, são, enfim, em linhas gerais, as recomendações que o GRECO faz. Há uma, para finalizar, que eu gostaria de sublinhar e que retoma aquilo que eu disse há pouco do relatório síntese. O GRECO fala na elaboração de uma avaliação independente sobre a eficácia do sistema de detecção, prevenção, resolução e sanção de conflitos de interesses disputados, em particular sobre a adequação das incompatibilidades e impedimentos. E dos mecanismos de controle, portanto, do papel da submissão de ética. É importante fazer de facto, estas avaliações. Já nos foi solicitada na 3ª ronda de avaliação relativamente à informalidade ligada ao financiamento político e, francamente, aquilo que foi feito, que foi enviado, foi aceito pelo GRECO, mas está longe de ser um relatório sobre informalidades de financiamento político em Portugal. Muito obrigado pela atenção.